Olá, meus irmãos e irmãs, com honra e respeito estou aqui para vos passar esta mensagem. Eu sou Emerson Pantaleo Caparelli, eu estudei gestão desportiva, na faculdade, mas há mais de 10 anos minha área de atuação sempre foi a cultura, porque aí eu redescobri ou descobri aquilo que faz parte do meu coração, a cultura popular, o folclore brasileiro que é tão rico e tão diverso. Há mais de 10 anos eu trabalho com o xamanismo, que é a filosofia espiritual dos povos indígenas, e represento o xamanismo há mais de 4 anos no Fórum Interreligioso de Cultura de Paz e Liberdade de Crença da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Eu falo aqui da cidade de São Paulo, capital, e quero passar para vocês o que tem acontecido com os povos indígenas. Eu faço uma ação social, cultural e espiritual com os povos indígenas, em especial nos aldeamentos aqui localizados no estado de São Paulo, que são mais de 70, abrangendo mais ou menos de 80, 90, 100 mil indígenas, né? E esse trabalho que eu faço é muito ligado com os povos Tupi, Tupi-Guarani, Guarani, Krenak, Caingangue e outros povos que fazem parte aqui do estado de São Paulo. Mas eu também desenvolvo ações com indígenas Kaxinawá lá do norte, né, da região do Acre, da região xinguana também, dos Yaualapati, e também da região amazônica, né, que abrange não só o Brasil, né, acho que como vocês sabem, mas também uma parte do Peru, da Colômbia, do Equador, da Bolívia, enfim. Também faço trabalho com os indígenas de Minas e da Bahia, lá os Pataxós, né, alguns de Alagoas, Cariri, Vassucocal e até um pouquinho de Pernambuco, Funiô. O povo indígena abrange quase, né, mais ou menos 300 etnias, mais de 200 línguas, e é sempre muito difícil para o povo indígena manter a sua tradição, por vários desafios sociais e culturais que a gente sabe que o povo indígena enfrenta, né, no Brasil. Há mais ou menos 10 anos eu trabalho com essa cultura indígena e vejo que eles sempre estão lutando para preservar o seu patrimônio, para preservar a sua cultura, porque infelizmente uma parte do povo brasileiro não valoriza essa cultura e essa tradição da sua ancestralidade ou aquilo que faz parte da sua alma, vamos dizer assim, da alma brasileira, né? Infelizmente, porque a alma brasileira é muito rica, muito diversa. Então a gente pega aí coisas que vieram dos europeus, existem, claro, fazem parte. O que veio dos africanos, infelizmente, muito por causa dos escravos, também faz parte da cultura brasileira. E tem a sua base o povo indígena, o povo nativo, que já estava no Brasil antes do descobrimento do Brasil, né? O Brasil já era descoberto, ele já era habitado, né, por muitos indígenas, por muitos povos de várias tradições. Então a gente vê da época em que o Brasil, em que Pedro Álvares Cabral veio para cá, foi dizimado, né? O povo indígena foi sendo dizimado ao longo do tempo, ao ponto de agora muitas pessoas falarem, é folclore, eles existem mesmo, eles estão se vestindo, eles estão se pintando, mas eles não são. Então, quer dizer, há essa controvérsia. Infelizmente, tem muita gente que tem essa ignorância de achar que existe ou não o povo indígena, vejam só. E, na verdade, existe muito indígena que luta muito para manter a sua tradição. O povo indígena enfrentou, nesse ano, né, de 2020, por conta da pandemia do Covid-19, né, que entrou em 2020, ele trouxe assim, muitas interferências, muitos desafios para o povo indígena, para ele sobreviver, para ele conseguir manter, né, a sua cultura, porque muito da sua cultura, para preservar, ela vai de encontro com algo que ele precisa, às vezes, ir para fora para mostrar a sua cultura, para ser valorizado, digamos assim, pela sociedade. E como isso não foi possível, porque foram bloqueadas aí, né, as viagens, as ações, os trabalhos nas escolas, então o povo indígena ficou completamente na mata, como era antes. Isso tem um lado de que ele desenvolve novamente aquela espiritualidade dele, né? Onde ele está ali com ele mesmo, com a floresta, com a natureza. Mas não é possível ele passar aquele conhecimento para o próximo e até quebrar preconceitos que existem. Então, nós acompanhamos aí durante esse ano, muitos indígenas infelizmente partiram,
os indígenas estão com essa dificuldade porque muitos anciões e seres mais assim de mais idade partiram e às vezes não deu tempo de passar toda a tradição oral, porque o indígena trabalha com a tradição oral. Ele mantém aquela pureza de passar o ensinamento para o próximo, né? Não é muito da literatura e da escrita, embora haja literatura indígena maravilhosa. Mas o que a gente tem hoje muito o que a gente sempre teve, né, na tradição indígena, não só indígena, como dos outros povos aborígenes ou mais antigos, né, no planeta, africanos, indianos, enfim, pela tradição oral. Então, isso é mantido com respeito e honra pela essência da pureza do ensinamento. E o que a gente vê diante dessa pandemia é a dificuldade de se manter isso, porque muitos anciões partiram, né, para o plano espiritual, seguiram, desencarnaram, e com isso muitos indígenas ficaram meio perdidos, sem um amparo, né? Infelizmente a gente passa por várias questões sociais, políticas que interferem no povo indígena, ainda continua o massacre do povo indígena, principalmente naquela região xinguana, né, onde muitos indígenas são dizimados, as aldeias são invadidas, né, por guerrilheiros, por grilheiros, por ruralistas, alguns que só pensam no dinheiro, então isso é muito triste. Então o povo indígena enfrenta esse grande desafio. Aqui no estado de São Paulo nós tivemos alguns indígenas que desencarnaram por causa do Covid, e a gente sempre fala, a medicina indígena é maravilhosa, entretanto ela não está acostumada com aquilo que não é indígena. Então quando vem uma bactéria que vem do, vamos dizer assim, do não indígena, aquilo interfere em cheio neles, porque eles já estão sem respaldo político, já estão sem alguém que os acolhe, já tem vários problemas políticos e sociais que os enfrentam, então isso dificulta muito. Então o povo indígena enfrenta um grande desafio, que é se manter, existir nesse Brasil que infelizmente desvaloriza o povo indígena, e com isso sempre cresce aquela garra. Eu nunca esqueço que um pajé me disse assim, olha, o indígena ele só vai morrer quando a natureza deixar de existir. Por quê? Porque a ligação é tão grande com a natureza, e não só com a natureza que a gente vê, mas também com a natureza invisível, né? Os espíritos das florestas, os guardiões, os encantados, os seres, os devas, né, que estão ali protegendo a natureza e protegendo o povo indígena. Ele está sempre ali conectado e ligado. Então, esse recado que eu deixo é um desafio muito grande, não teve muita ajuda do governo nem das autoridades com relação ao povo indígena. Fizemos várias campanhas de doações de alimentos, cesta básica, de cobertores, etc. Vi muita gente fazendo essa campanha, porque tem muita gente que tem no coração essa natureza indígena, então ele valoriza, honra, respeita e tenta fazer o melhor para o povo indígena, mas é importante que cada um se conscientize de que a gente deve honrar a nossa ancestralidade de quem veio antes. E no Brasil, quem veio antes, quem sempre esteve, é o povo indígena, então ele merece o respeito assim como qualquer outra etnia. Todas importam, todas são importantes, todas são filhas do grande espírito Nhanderu, mas é importante que a gente se lembre da nossa ancestralidade, do povo indígena guerreiro que continua tentando valorizar o seu artesanato, a sua tradição, a sua espiritualidade, a sua cultura, a sua oralidade, a sua língua e os seus costumes. Então, sempre tenham em mente a valorização do povo guerreiro, do povo indígena. Honremos os ancestrais e esperemos passar por esse período que está difícil, que o povo indígena consiga ter essa força, e todo mundo que puder ajudar é bem-vindo. Eu agradeço e honro.